Estamos de volta para mais uma Ação e Reação nessa segunda-feira ao vivo, dia 14 de janeiro de 2019. O ano está passando rápido, já teve o Réveillon, já tiveram algumas festividades, né? E dia 14 de janeiro de 2019. Lembrando que a Prefeitura vai fazer uma festa de Santos no dia 26, no Mendes Convêncio, e também vai ter um show na praia no dia 27. Agradando todo mundo. Quem estiver aí na festa, compra os convites, Fundo de Ação Solidariedade da Prefeitura para ajudar, né? No dia 26 à noite. E no dia 27, na praia, né? O show na praia, né? Com uma banda famosa. Enfim, então você aí que quer participar da festa, convites são vendidos na Fundo de Solidariedade de Santos. Se você quiser participar só do show, na praia, né? Tal, se informa o horário, deve ser umas 4, 5 horas da tarde. No verão aí de Santos, né, que tem as tendas, tem tudo isso, Rafael Léo caprichou, né, trouxe o Aguinaldo Raiol, depois fizeram no Réveillon também uma coisa bastante bacana, a Orquestra Sinfônica de Santos, com o Christopher Clark, meu amigo, e também com o Mauro Hector, né, Mauro Hector, filho do Dr. Hector, que muitas vezes esteve aqui no programa, agora está em Barcelona, está lá na Espanha, tá, Madrid, Barcelona. Então nós estamos com a ausência do Dr. Hector. O Hector está aqui agora. Está aqui agora? Não, passeio. Passeio, né? Passeio, é. Passeio, então. Hector, que é amigo aqui da casa, né? Então, ô Clemente, chega a fim da rotina do César Battisti, né? Foi encontrado na Bolívia, entregue por autoridades bolivianas em Santa Cruz de la Sierra. Quem falou que ele estava aqui perto, ele está longe, hein? E vai para a Itália agora e já foi julgado lá, vai cumprir sua pena também. Hoje, dia 14, dia do treinador de futebol e também dia do enfermeiro. Parabéns a todos os enfermeiros, parabéns aos treinadores de futebol do Brasil, né, e do mundo. Enfim, ontem o Sampaoli, enfático, quer reforços, não temos reforços ainda no Santos, né, vai chegar o venezuelano. O Sampaoli chutou o copo d'água, tá, mas eu gostei, né? Se não fosse a burrice, né? Que o cara tem que ser burro, né? Para faltando 10 minutos, tá 1-1, e o Daniel Guedes fazer uma falta no meio de campo. Além do treinador não querer, é burro. Eu acho que ele falou, pô, já que o treinador não me quer, eu vou chutar. E o tal de Uri também fazer 2 faltas para amarelo no meio campo. Se esses burros, né, não tivessem feito isso, o Santos ganhava o troféu. Mas eu achei que pro primeiro teste e tal, Bruno Henrique não jogando nada, né? O Vanderlei trabalhando melhor com os pés, a zaga razoavelmente bem, o Ourinho bem, achei o Ourinho bem. Acho que pro primeiro jogo, né, lá no estádio do Corinthians, com 34 mil espectadores, né? O Corinthians entrando no meio do... tem que parabenizar o Corinthians nessa parte do marketing, eles sabem fazer, né? É camisa escrito Ayrton Senna, é jogador entrando pelo meio da torcida, né? O jogador desceu com o treinador, tirando foto com o torcedor. O jogo começava às 5h30, eles desceram às 5 horas da tarde, 5h15. Então, Clemente e Cassione, tirando foto com torcedor, o Calize simpático, tirando foto com criança e tal. Por que não faz na Vila Belmiro, no Pacaembu, isso? O time entrando por cima, pela torcida e tal. Quer dizer, ações de marketing, camisa Ayrton Senna. Por que não pomos camisa Zito, camisa Pelé? Pô, sabe? Então, é complexo. Tem que aprender com o marketing deles que está mais avançado, né? Mas realmente, pô, faltava 10 minutos, pô, seguro, o cara me faz uma falta na lateral para tomar amarelo, esse cavalo do Daniel Guedes, o Yuri faz uma falta no meio campo, pô, o argentino tem que mandar embora mesmo, porque não dá, né? Tem que ser muito burro, tem que ser Mobral, né? Poxa, lamentável, porque o jogo é decidido pelos gols, depois por número de amarelos, o Corinthians tinha mais amarelo que a gente, aí os dois inteligentes foram fazer aquelas faltas no meio campo lá, brincadeira. Bom, hoje estamos com o Clemente, doutor Cassione, que vão comentar esses assuntos aqui, né? E, Clemente, obrigado pela mais uma participação nas segundas-feiras. É sempre um prazer estar aqui contigo, com o Cassione, né? Na verdade, a gente conta no dedo, não tem como, né? Já começa de manhã, já contando as horas para chegar aqui a 1h, e agradecer realmente por essa parceria fantástica, saudar o nosso telespectador, que sempre nos brinda com muitas perguntas, com uma grande audiência, né? Sempre ajudando a gente a comandar esse programa. Então é uma felicidade muito grande estar aqui. Clemente, que é professor, proprietário da Multimagem, uma empresa maravilhosa aqui que faz exames de imagem, você marca lá, várias secretárias atendendo, você marca lá ressonância, ultrassom, raio-x.
é muito bem atendido, e outros exames que tem lá, é muito bem atendido. E o doutor Cassione, advogado criminalista, muito conhecido na região, ex-deputado federal, também comentarista esportivo lá, todo domingo lá, nosso querido Armando Gomes, comentando, às vezes até melhor do que os próprios jornalistas esportivos. Cassione, que é figura obrigatória lá no Manduca, todo domingo. Boa tarde, Filete. Boa tarde, querido Clemente, caríssimos telespectadores. Realmente, eu sempre usei na minha vida uma prática que é a seguinte: junta-te aos bons e serás um deles. Então, a gente, estando aqui na segunda-feira, nessa companhia de gente inteligente e de gente amiga, é muito bom. E é por isso que eu, tanto quanto Clemente, conto nos dedos para chegar aqui. Só que eu conto para chegar a 1h17. Mas tá bom, tá bom. 1h18. Ninguém percebeu, Cassione, ninguém percebeu. Agora, já vi que você fez o seu desabafo, não foi uma abertura de programa, foi um desabafo. É melhor do que pro cardiologista, né? Claro, chutou o balde, não é? Você viu o jogo? Você viu o jogo? Eu vi, mas não quero falar nele. Sim, mas você não achou a mesma coisa que... Pô, tava 10 minutos. Se o Daniel Guedes, Nossa, no lugar dele, estivesse o Rui Barbosa não faria uma falta, como você disse que foi feita. Por isso é que tem determinadas pessoas que são medidas pelo QI. E às vezes pelo QI também emocional. O sujeito pode ser até inteligente, mas não tem a tal inteligência emocional. E aí, na cabeça dele, ele fez a falta porque era um recurso primitivo, rudimentar que ele tinha naquele momento. Não é que ele não seja inteligente, não é que ele seja burro. Burros todos nós somos quando emocionalmente não estamos bem. Provavelmente ele, com essa ameaça de que fizeram de mandá-lo embora para o Bahia, numa troca de batelada com outros jogadores. Mesma coisa o Vanderlei. Eu não sei como é que o Vanderlei ainda fez aquela defesa depois de ter sido o melhor goleiro do Brasil o ano inteiro. Ainda aparece alguém para dizer: não, precisamos de um goleiro que jogue com os pés. Se o goleiro fosse feito para jogar com os pés, ele era ou zagueiro, ou lateral, ou volante, ou meia, ou centroavante, ou qualquer coisa. Então, põe lá para jogar com as mãos um jogador que joga com os pés e põe um jogador que joga com os pés para jogar com as mãos. Mas ontem que recuaram de bola para ele, meu Deus do céu. Só no primeiro tempo recuaram mais 5, 6 bolas, o que mostra o caráter ofensivo que o São Paulo já conseguiu imprimir. O problema é o elenco, não é o técnico. Esse elenco tem umas pessoas que estão... Hoje, ao contrário de antigamente, as pessoas pagavam para jogar no Santos. É verdade. Hoje, fazem tudo para ir embora ou não querer vir. E com isso eu encerro a minha participação esportiva aqui no programa. Quero apenas dar um toque no que você falou do Batiste, quando deu a chamada aí. Claro que não tinha sentido ele passar pelo Brasil. Juridicamente foi feito o correto. Ele foi do Brasil para a Bolívia. E a Itália pegou o procurado pela Interpol na Bolívia, pôs no avião e levou embora. Ele não tinha absolutamente nada a fazer no Brasil. No Brasil, se ele estivesse aqui, preso aqui, ele seria extraditado. Lá na Bolívia, ele estava clandestinamente. A Itália, como ele era procurado pela Interpol, pegou o seu prisioneiro e colocou dentro do avião e levou. Está certíssimo do ponto de vista do direito internacional. Agora, que era mais do que sabido que ele ia fugir para a Bolívia, evidente, demoraram muito até para achá-lo, porque a primeira tentativa ele fez, pegaram, e ele voltou para o Brasil. Na segunda, ele fez e acabaram encontrando, porque ele não tinha para onde ir, para onde ele iria.
É a Bolívia, é mais perto. E ainda por cima, foi para Santa Cruz de la Sierra, que atravessou a rua é Brasil. Não é? Então, acho que está na hora. Ele só vai ter uma vantagem. Ele vai passar o inverno agora, livre deste calor mortal, na penitenciária de Regina Coeli, que fica às margens do rio Tevere ou Tibre, em Roma. Provavelmente, pelo menos do calor, ele não vai sofrer as penas. Vai sofrer uma pena, que é a pena de prisão, mas pelo menos refrescadamente. Bom, deram um alívio para ele, ficou um bom tempo aqui no Brasil, mas agora não tem jeito, né? Bom, lembrando que o programa é transmitido às 13h15, também reprise ou reapresentação às 23 horas e também à 1h da manhã. O sistema NET 11, né? Também 8 Vivo Fibra e www.tvcomsantos.com. Você pode ver por internet agora, às 11 horas da noite ou à 1h da manhã de terça-feira. Também quem quiser participar, mandando perguntas para o Dr. Cassione ou para o Dr. Clemente, aí 13-997-11-5545. Tivemos 102 participações por WhatsApp, 2 por telefone no intervalo, bem rapidinho, no programa passado, e algumas eu até ajuntei as perguntas para a gente possa responder para os nossos telespectadores hoje. Clemente, questão da economia, como é que você está vendo os primeiros 14 dias, ou 13 dias, né, do governo Bolsonaro? Acho que a economia deu um impulso muito significativo, né? O dólar saiu dos 4, bateu 3,70, 3,71. Isso já mostra uma certa credibilidade quanto aos anúncios programados para acontecer. Evidentemente que nós sabemos que no primeiro mês não se deve ter grandes conquistas, até porque a equipe está esperando os novos deputados e senadores, né? Já que você tem praticamente metade aí de gente nova e o PSL com um número bastante significativo, então 52 deputados, então eu acho que está esperando essa oportunidade para apresentar outras medidas mais concretas, incluindo a própria reforma da Previdência, que eu acho que vai ser muito importante, né? Essa reforma da Previdência, eu acho que se ela passar uma reforma da Previdência mais parruda, eu diria assim, parruda, porque pode ser uma reforma muito tímida. Se for uma reforma muito tímida, o dólar vai ficar aí capengando no 3,70 e tal. Se for uma reforma realmente significativa, onde vai mostrar que vai existir uma economia importante ao longo dos anos, né? Essa nova previdência que está se anunciando, aí a capitalização, que de certa forma para os novos deixaria de ter intervenção do governo diretamente, esse dólar vai vir para 3,30 tranquilamente, aí 3,30, 3,40, o que vai ajudar a economia brasileira, né? Porque segundo os economistas, o dólar de equilíbrio hoje seria um dólar entre 3,20 e 3,30. Ou seja, aquele dólar que ele não é ruim para quem precisa importar produtos, seja ele de abastecimento, né, como alimentos, de uma forma em geral, vamos dizer, máquinas para que você possa ter produção industrial. Produtos mas também, médicos, né? Produtos médicos. Produtos médicos e tal. O próprio trigo, que a gente tão carente, mas também para exportação. É um número equilibrado aí, tanto para importação como para exportação. Então, eu estou apostando muito nessa reforma da Previdência. Outra coisa que eu estou gostando muito, Caixa Econômica Federal, que financiava tudo quanto é clube do Brasil. Então, gastava bilhões anualmente. Então, zerou. Não faz mais divulgação. Isso deve acontecer com o Banco do Brasil. Ou seja, uma otimização dos recursos públicos, porque é um banco público, ainda que tenha capital privado, o domínio ou o controle acionário é um controle público. Então, eu estou vendo realmente com muita expectativa. A Petrobras é a mesma coisa, está deixando de patrocinar um monte de coisas que ela patrocinava. Ou seja, o indicativo da economia
de controle, de preocupação com gasto, com custeio, e isso vai ser muito bom para a economia. Eu acho que já está sendo bom, só de mudar a expectativa já está sendo muito positivo. Cassione, o Clemente enumerou uma série de detalhes, né? E eu sempre achei injusto esse negócio da Caixa, né? Ou ela põe na manga da camisa de todo mundo e dá 3 milhões para todo mundo e põe na manga de todo mundo e ajuda todo mundo, mas por que ajuda o Flamengo e não ajuda o Fluminense? Por que ajuda o Corinthians e não ajuda, sei lá, o Palmeiras? Enfim, né? O Palmeiras não está precisando muito de ajuda, mas enfim, por que ajuda um e não ajuda outros, né? Então é uma coisa meio esquisita. Não tem que né? ajudar ninguém. Também Futebol acho. profissional tem que ser profissional às custas dele. Se quiser a Caixa, o Banco do Brasil, se quisessem ajudar o esporte, teria que investir no esporte amador, nas crianças, nos jovens, e fazer com que se desenvolva um dos tripés, dos 3 pés da formação do homem, que é educação, trabalho e esporte. Agora, dar dinheiro para o Flamengo, como a Petrobras deu a vida toda, assim por diante, isso a gente sabe muito bem o que significa. Agora, eu queria falar o Clemente esgotou o assunto da parte econômica, da qual ele entende como ninguém. Eu queria falar de 3 assuntos que são mais próximos de nós. Tem que falar da água também, Cassione. Não, a água eu vou deixar para o fim se der tempo, mas eu tenho 3 assuntos, se você me permitir. O primeiro é uma entrevista de página inteira na tribuna de hoje, do prefeito Mourão de Praia Grande, dizendo aquilo, porque o Mourão fala. O Mourão, além de fazer, ele fala e faz. Os outros nem falam, nem fazem. O Mourão disse, em todas as letras hoje, que ele não é respeitado e a Praia Grande não é respeitada, e se ele não é, e a Praia Grande não é, que é o único município que se desenvolve na Baixada, imagine os outros. Pior ainda o nosso município de Santos, onde nós estamos agora, que, além de não ser respeitado, não foi respeitado pelo padrinho do prefeito em vigor. O prefeito de plantão que está aí é afilhado do Alckmin, e durante anos e anos e anos o Alckmin podia ter feito pela Baixada e principalmente pelo município do seu afilhado o que não fez, podia ter feito o que não fez. Então, a queixa do Mourão é correta, a Baixada Santista, ela serve apenas para as multidões entupirem o sistema Anchieta imigrantes em busca das suas férias, do seu lazer, de molharem as suas partes dos pés à cabeça no mar, e nenhuma contribuição trazem para a região os órgãos públicos que deixam esta região, que seria turística e balneária, do mesmo jeito que está há 30, 40 anos. Falta absoluta de iniciativa, de competência, de ousadia, de atrevimento, de coragem, de espírito público, da maioria dos governantes que passaram por aqui nos últimos tempos, principalmente pelo atual, que tinha tudo com o seu padrinho para fazer, ele e a sua equipe, entre aspas, alguma coisa pela região e pela cidade. Segundo assunto, parabéns ao Mourão por ter dito que quer ser respeitado e está fazendo, apesar de não ter ajuda de ninguém, pela Praia Grande, o que a gente sabe que ele está fazendo. O segundo assunto é o problema das obras da entrada da cidade. Pedem-nos paciência, porque vamos ter que ter paciência para transitar naquela região onde vão fazer as obras de reformulação da entrada da cidade. Primeiro, que são obras que vêm com um atraso de 30 anos. 30 anos, no mínimo, é o atraso que tem
as obras do sistema viário Martins Fontes, Nossa Senhora de Fátima, Elefante Branco, Anchieta, Avenida Bandeirantes, 30 anos no mínimo, para não dizer mais. Então, segundo, quem vai fazer as obras? A Ecovias, sem licitação. Deram a ela a prorrogação da concessão que ela tem para explorar o sistema Anchieta Imigrantes, que já deu a ela, sem auditoria, sem controle do governo do Estado, sem controle do Ministério Público, já deram a Ecovias muito mais do que ela deveria ganhar pela concessão que recebeu para construir a segunda pista da Imigrantes. Muito mais ela ganhou. E ganhando muito mais, ainda recebe agora prorrogação do prazo, porque vai fazer aquelas gambiarras na entrada da cidade. Prazo de duração para fazer aquelas coisinhas da entrada da cidade. 2 anos. Enquanto os chineses fizeram em 2 anos, vou repetir, os chineses fizeram em 2 anos uma ponte sobre o oceano de extensão de 40 quilômetros. Nós, é só pegar o Google, todo mundo vai ver como é que é a obra que foi feita. E outras, para não falar de outras obras. Nós vamos fazer ali um viadutozinho aqui, outro ali, na entrada da cidade, 2 anos. E 2 anos de castigo para quem vai e para quem vem. Não tem o que falar. É a incompetência em cima da inoperância, em cima da omissão, em cima dos defeitos de gestão de gente que não está preparada para brincar de ser prefeito, brincar de ser governador, brincar de ser presidente, brincar de ser deputado e assim por diante. Isto é um desaforo. Eu acho que o Ministério Público tinha que checar tudo isso que eu estou falando. E o terceiro assunto, que eu quero que depois o Clemente comente isso, está hoje também uma página quase inteira na tribuna, com os 2 deputados federais, o Bozella e a Rosana Vale, falando que vão insistir na reformulação, na reurbanização, na remodelação da área que vai do Valongo até a Alfândega, naquelas ruínas em que se transformaram aqueles armazéns no cais do Porto de Santos, para fazer como fizeram em Belém, como fizeram no Recife, como fizeram em São Luís do Maranhão, só que lá fizeram. Aqui é sempre vamos fazer, e de vamos fazer em vamos fazer, nós ficamos só numa expectativa frustrada. Vão fazer o quê? Eu era deputado e faz mais de 15 anos isso, pedi ao presidente da República que cedesse aquela área toda dos armazéns que vão do Valongo até a Alfândega, para ser, no mínimo, para eles serem demolidos e para se deixar pelo menos aquilo limpo. A área foi cedida, atendeu o pedido do presidente da República. E 8 anos de gestão do Papa, nada foi feito ali. Já quase 6 anos já de gestão do Paulinho, nada foi feito ali. E agora os novos deputados vão tentar fazer o que já poderia ter sido feito há muito tempo, porque a Codesp tomou de volta os armazéns que foram cedidos pelo governo, que é o acionista majoritário da Codesp, porque ninguém fez nada. Apesar de eu ter conseguido aquela cessão dos armazéns. Então, eu quando vejo as notícias do vai ser feito, ou está sendo feito, mas vai demorar 2 anos, eu chego à conclusão de que nós estamos caminhando
a passos largos para trás, sempre nesta cidade e nesta região. Bom, deixar para o Clemente falar no segundo bloco, mas o Cassione tem muita razão, né? Nós tínhamos bondes, não temos mais. Tínhamos aeroporto de Guarujá, não temos mais. Mas vai montar um em Itanhaém, em Praia Grande, vai voltar do Guarujá, mas não voltou. Primeira cidade de iluminação pública do país, com hora de baleia. Não somos a primeira em mais nada. Os primeiros telefones chegaram aqui. Então a região perdeu a pujança mesmo, né? Isso nós temos que discutir. O Clemente fala no segundo bloco, você já sabe. Perguntas para o Dr. Cassione, para o Dr. Clemente, já estão chegando várias aqui. 99711-5545. É muito rápido, já voltamos. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta com Ação e Reação, segunda-feira, dia 14 de janeiro de 2019, dia do treinador de futebol e dia também dos enfermeiros. Parabéns para os enfermeiros e parabéns também para os treinadores. Clemente, o Cassione abordou aí, temos várias participações, mas queria deixar que você também desse sua pitada, né, na questão do Mourão, na questão que foi abordada pelo Cassione no primeiro bloco. Tá. O Mourão, a gente fez até um comentário aqui no intervalo.
é uma pessoa que pensa Baixada Santista, pensa metropolização. Né? E isso a gente já sabe que não é de hoje, a coisa é antiga, é uma pessoa que tem uma visão fantástica. Eu já estive conversando algumas vezes com o Mourão, informalmente, mas não especificamente por um assunto determinado, mas a gente vê a visão que ele tem, e eu acho que não tem outra maneira de você criar riqueza aqui na região se você não fizer uma metropolização. Né? Você gera riqueza, reduz custo, e a gente podia falar isso na área da segurança pública, podia falar na área da habitação, na área médica especialmente, né? Imagina, transporte urbano, mas pega na área médica mesmo, a gente comentou aqui no intervalo, quanta coisa poderia ser feita com redução de custos. Né? Isso já está acontecendo em muitas regiões do estado de São Paulo, eles chamam de consórcio, né? Na verdade, várias empresas, várias cidades se unem com a mesma finalidade. Então, elas gerem melhor esses recursos, que é mais ou menos o que a gente estava falando aqui. Ao invés de você fazer um hospital em cada cidade, era melhor que você aproveitasse especialidades diferentes, por exemplo, né, nas cidades diferentes, complementando aquilo que falta de uma cidade para outra, sem sobrepor. Eu vi até um exemplo, Cassione, muito interessante, uma cidade pequenininha ali perto de Capivari, só como exemplo, para ver como é que funciona. A cidade tinha um psiquiatra, chama Rafar, a cidade. Um psiquiatra, mas ele só era ocupado meio período. Mas a cidade pequena, não tem muito dinheiro, pagava psiquiatra. Falou, não, por que a gente não divide? A gente divide com outra cidade pequena, que está do lado ali, aí cada um paga metade. Ou seja, né, isso é fazer consórcio, isso é se unir, que é o que o Mourão tem proposto há muito tempo. Aí cada um gasta metade daquilo que gastaria, porque se ele for fazer toda a infraestrutura em cada coisa, no caso específico nós estamos falando da saúde, não há dinheiro que chegue. Claro. Não é? Então, e é por isso, inclusive, que muitas pessoas vêm para a Santa Casa, por quê? Porque não tem infraestrutura nas demais cidades, e ele acaba migrando para cá, sobrecarregando a cidade. E isso vale para tudo, né? Por isso que a gente falou, segurança pública, transporte urbano, a saúde especificamente. Então, outra coisa que o Cassione comentou, eu acho que plena razão, a entrada da cidade, né? Puxa vida, nós estamos no ano 2019 e realmente há 30 anos ou mais que já se falava nisso aí, vamos mudar, vamos melhorar e tal. E tem que fazer isso aí, que é mais ou menos o que o chinês faz, né? Eu estava vendo até um assunto interessante aí, que eles criaram uma autoestrada, os chineses criaram uma autoestrada para um lugar onde não existe praticamente população nenhuma. E aí um monte de crítica, aí vem o responsável e fala, não, mas como? Se nós não criarmos condições, infraestrutura, ninguém vai colocar coisa ao lado. Não vai ter hotel, não vai ter posto de gasolina, não vai ter comunidades se instalando nesse local. Não é? Ou seja, você tem que se antecipar ao movimento. Então, essa entrada de Santos já devia ter ocorrido há muito tempo, como duplicações de pistas em direção à região sul, por exemplo. Né? Quanto tempo demorou para duplicar essa faixa aí no litoral sul, né, Cassione? No mínimo 20 anos. Então, aí você vê litoral norte, é a mesma coisa. Eu fui para a semana passada, não esse sábado que passou, o sábado anterior, eu demorei mais de 6 horas para vir de Caraguatatuba para cá. Imagina. Porque pista única, você não tem como... Ou seja, a gente está muito atrasado. No caso em questão, era da entrada da cidade, mas eu já estou aproveitando e além. Ou a gente pensa antes, ou não vai conseguir resolver esse problema. Por quê? Porque lá em cima também fizeram 3 pistas para cá, aproveita imigrantes, aproveita a Anchieta, mas chega aqui embaixo, afunila tudo, você não consegue. Né? E assim também as obras de drenagem, que a gente já comentou, e está incluída aqui nessa entrada. E por fim... Para não falar da zona noroeste. Nem tão... Que é outra coisa que nunca ninguém fez absolutamente nada. O Banco Mundial começou o financiamento,
gastaram milhões para fazer o tal estudo, e quando o Banco Mundial viu que até só para o estudo já gastaram muito e não iam fazer, retirou o financiamento, e nós não tivemos a tal Santos Novos Tempos. O Santos é Santos Velhos Tempos. Cassione, se você lembrar, e você vai lembrar, claro, na nossa campanha em 2004, nós pelo menos, eu me lembro que a gente se propôs a resolver o problema das enchentes na Zona Noroeste. Mas eu acredito que também o Papa, naquela época, deve ter falado sobre isso. Falado ele falava sempre. O problema é que... O falar ele falava. Então, 8 anos de gestão, uma ciclovia só e mais nada. Ou seja, a gente está fazendo campanha, na verdade, já no início de 2004, fazendo uma campanha para resolver esse problema. Nós estamos em 2019 e nada foi feito. Quer dizer, estou falando 15 anos depois da nossa divulgação, que era a oportunidade que nós tivemos para falar naquele momento, porque, na verdade, isso necessitaria muitos anos antes, né, Cassione? Então, eu acho uma loucura. E, por fim, esse desperdício que foi essa conquista que o Cassione teve, e eu vou dizer isso claramente, porque, gente, uma coisa é você ter verba carimbada para o seu município. Quando você é um deputado, existe a chamada verba carimbada, que é aquela verba que você vai ter, nem que você não quiser, essa verba vai ser destinada para você, e por sua vez você vai destinar para os setores que você quer. Isso tem um valor, para mim, muito pequeno, porque não representa a liderança. E o Cassione... Isso é automático. É automático. E o Cassione, não por estar aqui, nem pela amizade que a gente tem, mas por uma constatação clara, fez a diferença. Quer dizer, conseguiu os 5 milhões de dólares para habitação, num determinado momento, conseguiu a perimetral, quer dizer, 300 milhões ou 320 milhões na época. Quer dizer, isso não tem nada a ver com verba carimbada. Conseguiu a liberação do armazém 1 até 8, né? E daí a gente poderia, em cima disso, tecer um monte de considerações, mas isso é a diferença. Tanto é que eu fui outro dia a Botucatu, e por acaso, só para fazer uma analogia com o que nós estamos falando, eu perguntei quem que é o candidato a deputado. Isso foi antes da eleição. Falou, o candidato é X pessoa, vai. É uma pessoa que eu não vou nominar. E eu falei, mas como é que é? Ele falou, ele é muito bom. Não dá para comparar com o que nós tivemos até agora. Ele conseguiu, em 4 anos, 82 milhões de reais de verba adicional para a região aqui de Botucatu. Ou seja, é isso que faz a diferença. Aquela liderança que consegue verbas além das verbas carimbadas. Então, eu acho que as administrações que vieram a partir dessa conquista do Cassione realmente pisou no tomate. Eu conheço os lugares que foram citados aqui, né? Belém, Recife, São Luís, realmente são lindíssimos. Belém, em particular, é fantástico o que eles... Lindo, maravilhoso, do lado do mercado municipal, né? Do lado do mercado. Tem um trilho de trem que passa em cima com uma banda, um conjunto que fica no ar, assim, muito legal. Fizeram agora o Mangal das Garças. É lindo, é fantástico. E gera uma receita absurda, empregos e tal. Quer dizer, por que na gestão Papa, por exemplo, que foi logo quem pegou na sequência, né, Cassione? Foi. Por que não aproveitou esse armazém? Ou esses armazéns? Ainda que tivesse que ajustar ou até derrubar. Mas tinha uma região já conquistada. Hoje vai ter que brigar para reconquistar, o que eu acho extremamente difícil. Volta para o primeiro capítulo da novela. Do zero. Tivesse tivesse demolido tudo, já era do capítulo 22. Claro. Você tem uma ideia? Quando a Via Anchieta foi inaugurada em 1947. 30 anos depois, 30 é uma geração, inauguraram a primeira pista da Imigrantes. Para ser exato, 29 anos depois. Estou arredondando para 30. 29 anos depois. Inaugurada a primeira pista da Imigrantes, 26 anos depois, inauguraram a segunda pista da Imigrantes. Isto diz tudo. E a gente aqui está mostrando que não é falar mal por falar mal.
é falar mal dos maus. E uma coisa constatada, não é inventada. Constatada. Não há nem dúvida sobre tudo isso que a gente está dizendo. São coisas constatadas. Eu pergunto, o que levou a Ecovias a construir aquele viaduto para Lemoa, saindo do lado esquerdo da pista, da Via Anchieta? Não existe em rodovia nenhuma do mundo uma saída de pista que não seja para a sua direita, uma alça passa por cima. Não, aqui os caminhões têm que ir para a esquerda, que não é a mão de direção, é a mão de ultrapassagem, e saem para a esquerda. Isso era crime. E num ângulo de 90 graus. No ângulo de 90 graus. E, quer dizer, é coisa de uma burrice. Quando inauguraram a segunda pista da Anchieta, da Imigrantes, que eu fui na televisão na época do programa Opinião, na TV Mar, eu disse, nasceu caduca, nasceu com infiltração de água, não tem acostamento, os túneis, porque é quase inteirinho de túnel, a descida da segunda pista de Imigrantes. Não tem saídas, porta contra fogo e saídas de emergência. Você vai na França, a cada 150 metros num túnel, a cada 150 metros você tem uma saída de emergência. Aqui, por obra divina, ainda não houve uma catástrofe no túnel, porque você tem túnel de 3 quilômetros sem saída de emergência. Não tem mesmo. Aí chamaram o Meirelles, que era o presidente da Ecovias, no dia seguinte, para ele ir lá me contestar, dizendo, não, Vicente Cassione é um grande advogado, mas de engenharia não entende nada. Precisa entender de engenharia quando você vê que a água está caindo no piso do túnel e se infiltrando. Precisa entender de engenharia que a iluminação era precária dentro do túnel. Precisa entender de engenharia, você saber que você não tem para onde escapar na hora em que tiver um incêndio, uma fumaça, asfixia lá dentro, ninguém tem para onde ir. Precisa entender de engenharia. Precisa entender de engenharia que a inclinação das rampas de descida da Imigrantes foram tão acentuadas que acabaram fazendo o quê? Com que os caminhões não possam descer. Então, não precisa entender de engenharia, precisa ter bom senso. E precisa ter 2 neurônios, o tal do Tico e o tal do Teco. Eu só tenho esses 2. E eles se falam, eles se dão bem, esses 2. Tem gente que tem bilhões de neurônios e faz essas porcarias que a gente vê aí. Então é melhor ter 2 só. Não, mas você falou uma coisa, Cassiano, que já aconteceu em outros locais e que tem a ver com tudo isso. Você pega um túnel, 3 quilômetros de túnel ali. Vamos dizer que pode ser uma batida, pode ser qualquer coisa que impeça qualquer carro de se movimentar. Bloqueie totalmente. Você imaginou o nível de monóxido de carbono que vai rolar ali dentro? Pois é isso. Como é que essa pessoa que está lá no meião, não está nas extremidades, como é que esse cara vai sair do túnel sem morrer? Vai morrer. Pessoas de idade, pessoas inválidas, sim, crianças. Como é que a fuga aconteceu no túnel sob o Mont Blanc, debaixo do Mont Blanc, que liga a Itália à França? Eles reconstruíram tudo, porque era um túnel antiquíssimo, e um caminhão pegou fogo. Morreram centenas e centenas de pessoas. Agora, pararam tudo e fizeram uma obra hoje extraordinária. E nunca mais se repete isso em país civilizado. Agora aqui não, aqui você faz uma obra, ganha uma concessão de não sei quantos anos de exploração, com esse pedágio caríssimo, e você não tem um mínimo de suporte. Agora as pessoas que vão uma vez ou outra na estrada num dia de sol bonito, dizem, não, mas a Imigrantes é muito bonita. Estrada não tem que ter beleza. Estrada tem que ter eficiência. E tem que ter fiscalização. E não é fiscalização de radar escondido para pegar automóvel importado que andando a 130 está andando numa velocidade absolutamente normal.
Você na Alemanha, você anda a 140 a velocidade da rodovia. Aqui não. Aqui você está a 120, cai para 100, cai para 70, vão mudando as tabuletas. Pegadinhas, radares escondidos. Isso é o Estado safado, é o que eu chamo de Estado safado. O Estado que é para servir à nação e aos seus habitantes, ele serve aos seus governantes e, como regra, muitos governantes são bons e, como regra, muitos governantes são incompetentes e são safados. E aí você tem coisas boas que são feitas e coisas horrorosas que são feitas. E nós pagamos sempre o pato. Bom, opiniões aqui. O Paulo do Marapé, o programa está ótimo. Cassione Clemente. Cassione, mais paciência, não aguento mais esse prefeito. A Vilma do Gonzaga. O Paulo Alexandre Barbosa foi o único que teve a vontade de fazer, né? Os outros nem fizeram. Então, está defendendo o prefeito aqui. O Ricardo. Por que deram para a Ecovia sem concessão? Não é crime? O Mário, Praia Grande, o Mourão faz bem, o Cassione foi cirúrgico, porém esquece o outro lado da pista. O outro lado da pista está largado às traças, segundo o Mário da Praia Grande. O Ricardo, o prefeito de Colatina vai na rua, faz as obras, fica andando, já os engravatados da Baixada ficam só no ar-condicionado. Tem que sair de casa, fazer igual o Justo, acordar cedo e olhar a cidade. São opiniões aqui. A Ana Carla mandou... Essa vontade de fazer, como é o nome da telespectadora? É o Ricardo prefeito. O Ricardo é que está falando do prefeito. O Ricardo está falando do prefeito. Que teve uma boa vontade? Não, a boa vontade é a Vilma do Gonzaga. Essa aí também não. Eu não vou ser descortês de maneira nenhuma com a Vilma, mas vontade de fazer, eu desde que nasci tenho vontade de mudar o mundo. Isso é impossível. Agora, a vontade de fazer obrinhas ridículas, levar 6 anos para conseguir realizar a vontade? 6 anos para conseguir fazer o padrinho, que até já não está mais no governo, se mexesse? Também, se não fizer isso, faz o quê? E só essa vontade e as outras vontades? As outras, pelo jeito, não vai nem sair do papel, nada. Essa eu quero ver quanto tempo, estou dizendo 2 anos, quanto tempo vai demorar para fazer essa obrinha de meia tigela na entrada de Santos. Bom, temos mais participações. O Carlos Alberto aqui está falando da questão que a Raquel brindou o Aécio, segurando a denúncia das eleições, uma denúncia de 1 bilhão, que o Aécio está sendo protegido. O Carlos Alberto, a opinião dele, que tem aqui. O Zé Geraldo Barbosa. Barbosa está falando que não basta ser ficha limpa, tem que ter o comprometimento com o povo, tem que ser experiente na arte de gerenciar e coordenar pessoas, Clemente. Ser humilde, não ser arrogante, saber ouvir. Ele está mostrando aqui um estado da China, que é a 8ª maravilha do mundo, e que construída em 2 anos, é uma estrada toda circular, tal, com engenharia tal, magnífica, Curacoram. Uma estrada de 13 mil quilômetros? Não, 13 mil quilômetros, isso. Não, eu acho que o Zé tem razão. Mas ele me fez lembrar o Cassione como falou da... Construíram 2 anos. 2 anos eles construíram uma estrada... Sim, mas no Japão... Não, 13 mil quilômetros não pode ser. Não, peraí, aí está corrigindo. Aí está errado, pode ser 1.300 quilômetros. 13 mil quilômetros é mais do que daqui a Paris. Não, é 1.300 quilômetros. É uma estrada ligando a China ao Paquistão. 8ª maravilha do mundo, dificuldade, então, porque é uma estrada toda circular. Ele mostrou um filme aqui, mas não dá para eu ver. Mas uma estrada complicada aqui, parece uma Anchieta moderna. Não, mas guardado as proporções, o outro dia passou aí uma determinada localização do Japão, não me recordo o local, mas caiu um viaduto, porque a enxurrada era muito forte, caiu o viaduto. Eles construíram o viaduto em 7 dias. Foi verdade, todo mundo viu isso na 7 dias, passando na televisão. O Japão afundou a rua toda, com cabeamento, gás, tudo, uma rua numa avenida, assim, como se fosse
Também vimos na televisão isso. Tipo, como se fosse, vai, Ana Aí 3 Costa, dias tá pronto. Ana Costa com a, enfim, como um cruzamento. Aí, 7 dias, 8 dias, arrumaram tudo. Não, arruma tudo. Mas voltando ao Zé, realmente, eu acho que não basta, e o Cassiano também já falou isso, que não basta ser ficha limpa ou ter boa vontade, tem que ter competência também. Quer dizer, se não for competente, se não entender da área, não vai resolver o problema. Então, eu acho que o grande problema pode ser da prefeitura, pode ser então seria municipal, nível estadual ou federal. Se a pessoa não for boa de gestão, não vai funcionar. Né? E a coisa é tão importante, nós aqui às vezes não damos muita bola, mas você pega os países escandinavos, para você ser presidente da república, prefeito, governador, não basta você querer ser, eu sou um cidadão comum, eu vou ser. Não, você tem que fazer uma faculdade, uma universidade, chamada Ciências Políticas, que no fundo não é só o cunho político, a ensinar política, porque às vezes ela está até no sangue, né, Cassione? Claro. Mas é como gerir um setor público, de que maneira eu posso gerir bem uma administração pública. Ou seja, o foco dessa universidade, embora tenha tópicos políticos, é muito mais no sentido de ensinar como fazer a gestão de política. E nós não temos esse preparo aqui no Brasil. Então, se a pessoa ela tem um bom know-how, porque ela já faz isso de alguma forma, ela tem um conhecimento, ela tem uma base sólida, é possível que realmente ela faça um bom governo, independentemente, eu vou citar, você acabou de citar ali o Mourão, por exemplo, não deve ter feito um curso de ciências políticas, mas é uma pessoa tão habilidosa que ele conseguiu fazer de Praia Grande. Se nós lembrarmos há 20, 30 anos atrás do que era Praia Grande, hoje ele conseguiu fazer uma coisa fantástica. Aprendeu, né? Foi vereador, foi aprendendo. Não, né? mas também tem o dom. O dom dele. Sabe administrar, sabe administrar. E se não souber, não vai funcionar mesmo, em lugar nenhum. E ainda que ele seja super correto, honesto, não vai rolar porque ele não tem o dom para aquilo, não tem habilidade. E é mais ou menos o que nós falamos até agora. Nós passamos aí 30 anos mudando a política de Santos, mas Santos, na verdade, não melhorou absolutamente nada. É uma cidade que nem sequer a população aumentou porque não tem o que fazer em Santos. Né? Não foi criado nada e, aliás, foi perdido muita coisa. Esse caso que a gente citou aí dos armazéns, o problema da Zona Noroeste, que não vai resolver nunca com esse tipo de cabeça, mano. Quer dizer, perder até o dinheiro, que aquilo era fundo perdido, inclusive, né, Cassione? Aquele dinheiro do Banco Mundial que era fundo perdido. Quer dizer, então, que gestor nós temos? Não tem. E assim não funciona. Alcideia está falando aqui, de Santos está um lixo. Concordo com Cassione, só serve para ser usado por pessoas que vêm de fora e acabam deixando mais sujas. Tá bravo, hein? Eu concordo que precisamos de respeito. Uma vergonha. Ecovias e Dersa destruindo nossa cidade. Sabesp abrindo bueiros e não sabendo fechar direito. Só temos políticos incompetentes. Desculpe o meu desabafo. Alcideia Cristóvão. Então, e diz que a Zona Noroeste, ela se sente como se fosse uma palhaça. A Aline também está mandando um abraço, o programa está ótimo. Uriel Vilas Boas também participando aqui do programa, fez uma pergunta aí que não tem a ver com o tema, vamos deixar para outro programa. O Zé Geraldo está falando que deveria ter um túnel para a Zona Noroeste, que já deveria ter sido feito. Boa tarde, Filete Santos. Beleza. O Zé Geraldo, ele é uma pessoa interessada, participativa. Engenheiro e advogado também. Ele é uma pessoa pela qual eu tenho respeito. E ele sabe que as coisas que eu estou dizendo são irrespondíveis. E há um detalhe, não quer fazer o túnel ligando a Zona Noroeste à Zona Leste, você tinha outra saída, que era uma sugestão que nós demos numa das campanhas da prefeitura, que era a seguinte: você tem ali, entre o Morro do Jabaquara e o Santa Terezinha, um pedaço grande, uma grande faixa de morro, que não tem nada, não tem habitação, não tem coisa nenhuma. Você simplesmente iria rebaixar aquele trecho de morro, usaria
toda a pedra e a terra, tudo aquilo que você fosse retirando desse rebaixamento do trecho de morro, de tal maneira que você subiria da zona leste e desceria na zona noroeste, em vez de ser por baixo da terra, e toda essa pedra e todo esse material você ia colocando na ponta da praia, mar adentro, porque a nossa ideia era fazer uma grande área que entrasse no oceano ali, para você ter área de lazer, você ter restaurante, você ter lojas, você ter cinemas, você ter tudo aquilo que pudesse atrair pessoas para a cidade e estenderia esta área. Como agora um rapaz universitário fez um projeto fazendo exatamente esta ideia, que eu tenho gravado nos vídeos, que na campanha de 1992 para prefeito, eu lancei essa ideia deste projeto. Ao invés de túnel, rebaixava ali o morro, pegava todo este material, colocava como um emissário submarino por mar adentro, fazia uma espécie de Barceloneta, que é um espetáculo. E o que dizia o Davi Capistrano, que era o meu adversário no segundo turno? Dizia assim: o meu adversário, que era eu, é delirante. Então eu era delirante porque eu queria fazer algo que esse universitário agora está projetando. 30 anos antes. 30 anos antes, mas era delírio. Agora, o que a gente pode fazer? Quando eu sempre dou o mesmo exemplo e cansa, mas eu dou o mesmo exemplo sempre. O Napoleão foi construir a Avenida Champs-Élysées, que é aquela avenida, as avenidas todas, as 12 avenidas, a Champs-Élysées é a principal, que vão dar no Arco do Triunfo em Paris, que todo mundo vê em foto, em televisão e tudo. Por isso que ali chama-se Étoile, que é estrela, porque parece uma estrela visto de cima. A área ali parece uma estrela, porque são 12 avenidas que convergem para o Arco do Triunfo. E a Champs-Élysées, que é larguíssima até hoje, uma avenida larguíssima, quando Napoleão mandou fazer, os camaradas que são os avestruzes, que enfiam a cabeça dentro do buraco e não enxergam nada, disseram: mas imperador, mas para que fazer uma avenida dessa largura? E naquele tempo só andava a cavalo e carroça. Ele falou: porque eu não estou fazendo uma avenida para hoje, eu estou fazendo uma avenida para daqui a 200 anos. Sabe quando é que o Napoleão fez isso e falou isso? 1815. 1815? 2015 não. 2015 1915, 100 anos. 2015, 200 anos. Está lá Champs-Élysées, larguíssima, permitindo ainda que o tráfego ande bem em Paris, naquele trecho. Ele via 200 anos na frente. Para os estreitos, não é? Para que essa largura toda? Faz a coisa estreitinha, depois o que acontece? Tem que alargar. Aí já não dá para alargar mais. Não é? Você quer alargar hoje, aqui embaixo, o trecho da Anchieta, você não consegue alargar, porque você tem tudo construído em volta, você tem a linha férrea do lado de cá, e todas as construções de armazéns, de terminais, de tudo, você não tem para onde alargar aquele trecho. Como a Martins Fontes, vai alargar para onde? Ou você corta aquele morro que é pedra inteirinho, e já está tudo habitado, e o outro lado é linha férrea. Então a entrada de Santos vai ser sempre aquela Martins Fontes afunilada. Infelizmente temos que encerrar o programa, mandar um abraço para o Davi da Ilha Fotográfica, para o Aldo, Brito do Seta Porte, Durval, Manuel, agradecer o Clemente, o Cassione pelo programa com muitas participações, agradecer a nossa técnica, fiquem com Deus e com a assistência à programação, muito obrigado.